Olá pessoal, aqui é o Capelão Rodrigo e eu estou aqui para poder falar com vocês hoje sobre um tema interessante. Qual é a origem das armas de fogo no mundo? Então existem vários estudos, várias informações, vários conteúdos. Tem conteúdos até melhor do que o próprio conteúdo meu que eu estou lançando aqui, mas eu quero estar falando com vocês que seguem aqui qual é a origem, né, das armas no mundo. Bom, ao certo, as primeiras armas no mundo, há estudos e informações que foram de maneira muito improvisada e elas surgiram na China. Isso mesmo, pessoal. Muita coisa vocês já viram que surgiu na China. Você vê, ó, o que surgiu na China? Sim, a pólvora, né? Dizem que também surgiu a pizza. A pizza surgiu na China. Será que é verdade? Bom, então voltando aqui, então as armas vieram de maneira muito improvisada após o descobrimento da pólvora, tá? E como que era essa arma utilizada por eles? Elas eram feitas de bambu e isso era feito o quê? Ela tinha nos tubos de bambu uma mistura de salitre, enxofre e carvão vegetal. E o que acontecia? Era para quê? Para que quando houvesse a explosão, aí com o contato ali com o fogo, era jogado, era expelido, né? Então atirava uma pedra. Então isso daí é um relato de como que começou as armas de fogo. Então veio da China e de uma maneira bem improvisada, usando tubos de bambu. E usavam ali algumas substâncias minerais, né? E altamente explosiva para poder fazer essa combustão e jogar essa pedra avante. Bom, depois mais para frente, o que aconteceu? Os árabes aperfeiçoaram ali no século XIII, tá? Então ali por volta do século XIII teve ali o começo das origens dos canhões. Então eles eram feitos de madeira e eram reforçados com cintas de ferro. Você pode ver que às vezes tinham alguns filmes, né, que tinham ali a imagem do canhão de madeira. Ainda não é lá com os piratas, onde tinha aqueles canhões de ferro. Eram canhões de madeira. Então, ou seja, mas essa contribuição, né, decisiva mesmo foi no século XIV. Lá no século XIV, quando surgiram os primeiros canhões feitos de bronze. Isso mesmo, eles eram feitos de bronze e mais seguros. Porque imagina, se é feito de madeira, dependendo da explosão, o canhão pode explodir, não é verdade? Então aí com a questão de ser feito os canhões com material de bronze, então aí teve essa questão maior, né, de resistência. O canhão, ele abre o caminho para a evolução, tanto do armamento pesado quanto do armamento individual. Já um historiador, né, já dizia isso, João Fábio Bertonha, ele já dizia isso, da Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Ele já falava isso, que o canhão ele abre um caminho para a evolução do armamento. A partir daí, aí tem um caminho a seguir. As primeiras armas de fogo apareceram mesmo no século XV, tá? Então ali no século XV os soldados começaram a ter uma utilização maior, né, através de algumas táticas de guerra, né, que começou a mudar drasticamente aí a questão do armamento, né, e a utilização delas. E isso aconteceu o seguinte: a primeira arma individual, que aí até então era um canhão, né, eram usados os canhões, veio a questão do bambu, né, do cano de bambu, depois veio o canhão de madeira, veio o canhão de bronze, e agora chega a primeira arma individual, que ela é usada em batalhas, e ela veio como um mosquete, criado no século XVI. A invenção, essa invenção ela foi lenta,
né? E ela é lenta, né? Por quê? Porque ela tinha que ser colocada ali a pólvora, o chumbo, a balote, como é que fala? A esfera, né? E tinha que colocar, e tinha uma péssima pontaria, então ela não tinha uma boa pontaria. Então já depois disso, então como que acontecia? Na hora da guerra tinha uma péssima pontaria, acabava que usava a arma para poder bater na cabeça do indivíduo, né? E voltando à questão de utilizar faca, utilizar espada, algo assim, para poder não morrer, porque se um outro lá já está fazendo ali, colocando a sua munição, ou já está pronto para uso, e vai que essa pontaria erra e acaba acertando, né? Então, assim, no século seguinte, né, foi quando teve a questão do fuzil de pedermeira, né? Eu acho que é isso, pedermeira, né? A pontaria melhora, então as coisas passam a melhorar, mas muitos disparos falham. E o soldado ainda precisa abastecer a arma com pólvora e o projétil. Aqui já tem um projétil, né? Então aí acontece isso. Isso foi no século XIX, pessoal. Isso passa a acontecer no século XIX, né? E depois, na verdade, lá pelo século XVIII, e no século XIX, a criação do cartucho e dos mecanismos de carregamento, né? Que vem pela culatra, né? Tornou as armas mais confiáveis. Aí começa a ter uma confiabilidade maior delas e impulsionou de vez a tecnologia bélica. Então foi aqui que teve, né, uma impulsão, onde a tecnologia bélica começou a ter mais visão e ter mais tecnologia, começou a ter a tecnologia empregada ali. O ponto culminante foi a automação, tá? Dessas armas, né, com a invenção da metralhadora em 1884, tá? E para completar, os modelos de submetralhadora, que são os fuzis de assalto, que hoje a IWI, né, tem um controle muito bom e incrível, as suas armas são incríveis, eu falo da IWI porque eu gosto muito dos fuzis ali de assalto deles, né? Então, assim, e as pistolas, veio também a questão das pistolas automáticas, né? Ali pelo final do século XX, foi daí para frente, aí não tem como mais parar esse desenvolvimento das armas, né? O que acontece? Foi muito criado essas questões das armas e chegou a um nível onde hoje as armas têm um poder bélico enorme, tá? E tem um poder de destruição maior do que antes, tá bom? A evolução das armas, elas, como eu tinha dito, ela começa na Idade Média e ela deslancha lá na Era Moderna. Então ela vem ali repetindo para vocês, ela vem com a questão do canhão, né, que os primeiros canhões eram usados como uns dispositivos muito rudimentares, né? Eles eram feitos de madeira e tinham ali umas cintas de ferro e que poderiam acontecer o quê? Poderiam ter uma explosão e esse canhão não tinha tanta segurança, né? Aí só depois que veio o modelo de metal fundido, mais seguro, e depois mudaram também, com isso mudaram a história de guerra. Você pode ver que muitos filmes têm o canhão de ferro, né? Que na verdade ele é um canhão de metal fundido, né? Então ele veio trazer um divisor ali no momento dessas guerras que usavam as armas. No século XVI, como eu tinha falado, né, das armas portáteis, né? Um mosqueteiro, como eu tinha falado, ele pesava uns 10 quilos, então tinha dificuldade de recarregar, né? E o soldado precisava fazer aquela questão de introduzir o pavio, a bala pela boca do cano, então tinha tudo uma operação, e isso demorava alguns minutos, né? Depois que ele disparava, tinha o disparo do primeiro tiro, aí ele vinha depois usando aí acabava que ele tinha que usar a espada, não tinha como, né? Aí usa a espada, e usa uma peixeira, e usa uma faca, e aí você já viu. Mas assim, o
que que acontece? Com a pistola, não demorou muito para poder vir depois a pistola, né? Que quando ela foi inventada. E falar nisso, eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, que é do século, mais ou menos século XVIII, tá? É uma réplica, ela não é real, mas ela é feita de madeira com plástico, se eu não estiver enganado. Ela tá aqui. Alguém conhece isso aqui? Isso aqui é um enfeite, não tem gatilho, ela é de enfeite. Na verdade, eu não sei para que ela tinha, né? Ela vem assim num suporte. Ela é um enfeite de mesa ou de prateleira, tá vendo? Ela é um enfeite, tá? E essa arma, ela é a tão famosa Bacamarte. Essa é a Bacamarte, né? É um fuzil de retrocarga, né? E ela tornou o recarregamento muito mais rápido e seguro. Então ela vem pela culatra, né? E a traseira da arma aqui, e colocava um cartucho que já unia a bala e a pólvora num único disparo, tá bom? Então assim passou a ser possível disparar até 7 tiros por minutos. Então aí acabou essa questão Aí lá pelo século XIX aconteceu algo inédito. Inédito. O que aconteceu no século XIX? O revólver. Então o revólver, ele foi patenteado em 1835 pelo americano Samuel Colt. Esse Samuel Colt, ele é famoso, que até então tem as suas armas, né? Assim, que ele foi patenteado, ele desenvolveu ali através, né, de sistemas onde ele introduziu o tambor giratório. Então é aquele que você gira ali, né, o tambor onde você coloca munição, capaz de disparar vários tiros apenas pressionando o gatilho, tá? Seguidamente. Então aí você pode disparar ele puxando o gatilho, ou então apertando o gatilho, puxando o cão, bugou agora, gente. Então você pode fazer o que? Você puxa o cão, né, e dispara com o gatilho, ou você puxa pelo gatilho mesmo, tá? Aqueles que virem e falam assim, ele tá errado, pode corrigir, eu tô aprendendo, eu tô aqui também não só para passar informação, mas também para aprender com vocês, tá? O calibre 38 e o 45 foram adotados pelo exército nesse período do século aí 19, tá? E pelos exércitos ali no começo do século 20, né? Mais uma década depois, eles substituíram pelas pistolas automáticas, né? Aí vem ali também a metralhadora, né? Que ela tinha uma estrutura, né, grande ali, e ela foi inventada pelo inglês. Não sei falar inglês, pessoal, eu preciso aprender. Mas o nome da pessoa é Hiram Maxim, eu creio que é isso, Hiram Maxim. Em 1884 ele trouxe uma grande vantagem, que é a saraivada rápida, e ela é automática, enquanto o gatilho permanece pressionado. Então você pressionou o gatilho, ela vai disparando até acabar a munição, né? Então da Primeira Guerra em diante foi adotado por todos os exércitos essa metralhadora. Depois a questão de tamanho, mudança de estrutura, ela foi diminuindo. Hoje você tem a oportunidade de dar saraivada, hoje com pistolas automáticas, né? Então você aperta o gatilho ali, você tendo munição, vai embora, né? E já no século XX, o fuzil de assalto. Fuzil de assalto, legal. Então o fuzil de assalto, ele tem um sistema ele funciona automaticamente quando é disparado rajadas de 3 tiros a cada apertada de gatilho. Então a cada gatilho que você aperta, 3 rajadas, né, elas são disparadas, né? E é a arma de infantaria mais usada pelo exército. Os mais comuns são o Colt M, né, 16, que é um americano, e o Kalashnikov, né, que é
AK-47, isso mesmo, AK-47 russa, tá? Então, ou seja, o fuzil, ele passou a ter essa finalidade aí hoje. A submetralhadora ou metralhadora de mão se popularizou na Segunda Guerra Mundial, tá? Por ser muito mais eficiente para os tiros a queima-roupa, até 150 metros, tá, de distância. As mais modernas foi a Uzi israelense, né? Que, como eu falei para vocês, a IWI tem maravilhosas, tem a Uzi, tem uma Uzi pequena também, de que você pode portar, ela é velada, é incrível, você não percebe, tem um vídeo lá da IWI que você pode ir lá e assistir. Elas disparam até 600 tiros por minuto. E as primeiras pistolas automáticas já haviam surgido no final do século XIX. Mas só emplacaram em modelos muito mais modernos, como a Beretta M9, tá? Criados no século, na década de 80. Né, ali na década de 80 ali já era o começo da Guerra Fria, né? Essas armas têm capacidade para saraivadas de 15 tiros. Então, assim, aí de lá para cá a gente tem tido esse crescimento e essa mudança e essa automatização e tecnologia nas armas. Então surgiu as armas, foi assim que surgiu as armas, né, no mundo, o surgimento das armas. Pessoal, é um vídeo que é a primeira vez que eu estou fazendo, eu agradeço a atenção de todo mundo e entendo que a gente vai aprendendo junto aí, tá? Aquilo que eu tiver falado, que alguém fala, não, mas não é bem assim, Rodrigo, pode me ajudar aí, escreve aqui embaixo, né? Não é isso não, é assim, ou então é assim. Comenta aí o vídeo, dá sua curtidinha se você gostou, se você não gostou também, pode se manifestar e compartilha aí o nosso YouTube para o pessoal estar acompanhando. Os vídeos vão começar a vir mais, novidades, coloca aí o que vocês estão querendo que eu fale também, e vai ter em breve, pessoal, vai ter uma novidade, tá? Hoje estou terminando de regularizar, né, um projeto nosso aí, e que é uma novidade para todo mundo. Então logo eu vou estar postando aqui um vídeo para contar para vocês a novidade que vai ser em breve, que nós vamos ter um ano que vem aí, lá para abril. Aguarde que o Calibre da Liberdade tem novidades boas para abril de 2022. É isso mesmo. Então, assim, continua, segue, inscreva no YouTube aqui, aperta o sininho de todos para você receber toda vez que nós recebemos aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço a sua presença aqui e desejo para você a bênção de Deus, né? Como capelão, não poderia deixar de te abençoar, e porque eu sei que abençoando você, eu também sou abençoado. Eu agradeço por tudo isso. Agradeço a Deus por essa oportunidade e até breve no próximo vídeo.